Olá, eu sou Ricardo Camisa, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje estaremos falando um pouco sobre MVC. MVC significa Modelo Vista Controlador. Este é o significado em português que podemos considerar, mas é um termo muito usado a nível de vários programadores, desenvolvedores de software, principalmente os desenvolvedores de software web. Mas hoje eu trouxe aqui para termos uma nova visão sobre como nós podemos implementar o MVC aqui dentro do VBA, ok? Então, se já gostou aí do tópico dessa lição, vamos já curtir, deixa aí uma curtida aí, partilha com mais gente e vamos entender aqui esse tópico de MVC. Mas antes mesmo, vou já mostrar-vos aqui o resultado que nós temos para não vos parecer algo sem interesse. Na verdade, nós temos aqui, só abrir aqui rapidamente, temos aqui um arquivo, tá? Que no entanto, temos apenas um único formulário e temos aqui dois módulos de classe. Por mais incrível que pareça, nós não temos aqui nenhum módulo normal. Então, repare o que temos aqui. Temos um formulário que traz aqui os dados, certo? Nós clicamos, ele nos traz os dados, certo? Todos esses dados vêm do banco de dados, nós podemos excluir, ele nos pergunta, dá uma mensagem, nós podemos inserir um novo registro. Podemos inserir um novo registro, ele automaticamente já agrega aqui. E nós podemos editar, por acaso esse nome está mal escrito, digite corretamente os dados, ok? Pois, então aí nós lançamos e daqui nós fizemos o que? Alteramos para novo e pronto. Salvamos esse dado, nome atualizado com sucesso e o nome já está alterado perfeitamente. Nós vamos aprender isso em muito pouco tempo, vamos fazer isso aprendendo uma técnica muito usada a nível de todos os programadores, ok? Então, eu vou mostrar essa técnica para vocês dentro do VBA, ok? Passo a passo, sem nenhum rodeio. Vou fechar esse arquivo, fico apenas com o arquivo em branco, este que na verdade tenho apenas somente aqui um formulário para não termos que perder muito tempo. Eu fiz aqui um formulário, certo? Então vamos entender aqui esta questão do MVC. O MVC significa, ou seja, MVC significa, ou seja, uma palavra do inglês que significa Model View Control. Model View Control resume-se em essas três palavras. No fundo, o que acontece? Todo usuário, quando acessa a nossa aplicação, ele insere dado ou faz uma requisição de dados. Ao fazer essa requisição de dados ou inserção de dados, quem escuta esta ação ou manipula toda essa ação para verificar se de facto o usuário pretende o quê, então é aqui neste nosso controlador, é onde nós verificamos os nossos dados para de facto entendermos se o usuário precisa do quê. Quando o usuário faz essa solicitação, nós, aqui já, no caso não nós, essa capa do controlador vem para cá, para o módulo, porque o módulo é onde nós guardamos todos os nossos dados, ok? Os dados, a nossa ligação com o banco de dados, tudo fica aqui, ok? Então, é aqui onde eu verifico tudo, ok? Verifico os dados do meu banco de dados e retorno essa informação para o controle. O controle faz esse tratamento, novamente retorna a informação à vista. O que nós vimos aí no nosso formulário, ao ser inicializado, é espécie de algo que nós, no entanto, tínhamos de, primeiro, buscar, ok? Buscávamos essa informação e depois retornávamos essa informação. Mas para entendermos muito bem, então vamos perceber aqui alguma coisa. Considerando que
nós já temos aqui a parte do view, porque no fundo, view é a parte de visualização, ou seja, a apresentação, a parte da apresentação. Essa parte da apresentação é que vai se comunicar com uma outra capa. Essa capa é o controle. Então vamos já criar aqui. Criamos aqui um modo de classe e vamos nomear isso, tá? Controller. Ok? Nomeamos isso como controller. E seguidamente vamos precisar mais uma capa aqui, módulo de classe, nomeamos isso para model, de modelo, ok? Então aqui, já aqui no modelo, nós vamos precisar aqui fazer a conexão com o banco de dados, termos aqui todas as nossas variáveis que fazem a conexão com o banco de dados. Então vamos lá, public sub, aqui não é preciso sub, public rs, esse aqui vai ser is new record set. Essa não precisa ser new, aqui é só quando tivermos a instanciar. Olha que esse arquivo ainda não está. Is addb.record set. Precisam habilitar aí a referência para a conexão com o banco de dados. Vou já aqui ver Microsoft Active Data Object. Eu vou colocar essa referência mais atualizada, ok? Então aqui eu coloco todas aquelas minhas variáveis cn as addb.connection. Essa vai ser a variável que vai armazenar a minha conexão, ou que vai aí verificar. Public SQL é a variável do tipo string, que vai guardar aí as minhas queries, ok? Aqui depois nós vamos precisar, estou só aqui a verificar vamos precisar de uma variável privada. Essa tem que ser mesmo privada, porque aqui dentro do modo de classe não é permitido nós declararmos variáveis como array, constantes, tudo isso. Matrizes não são aceitas no caso pública, do tipo pública, apenas do tipo private, ou seja, todas elas são privadas nesse contexto apenas, certo? Vamos precisar também aqui de public, vamos precisar de uma variável linha, que vai percorrer as linhas, e uma variável i, essas todas do tipo long. Agora, o que é que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar de uma cadeia de conexão, no caso. Olha, eu vou só pegar isto rapidamente para não perdermos muito tempo, tá? Mas eu vou a fundo quanto a este conteúdo. Não quero perder muito tempo aqui, digitar códigos que vocês já conhecem, ok? Vou só pegar aqui este código de conexão, tá? Vou pegar aqui o código de conexão, somente este, tá bom? Pois, eu acho que é aqui, sim. Ok, já coloquei e agora vamos atentamente prestar atenção ao que vai suceder. Percebam, eu criei esta sub que faz a conexão. No fundo, todos que acompanham aqui o meu canal já conhecem essa parte e é muito simples. O que é que eu preciso? Você novo cá neste canal, não tem problema. Você vai devagar e vai adaptando-se a esse conhecimento. Perceba, eu aqui coloco uma variável dentro dela como um parâmetro, tá? Que é a ConnectString, que é o caminho do meu banco de dados que virá ao ser chamada, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Percebam alguma coisa. Aqui vai acontecer a conexão normal. E isso, tu podes fazer uma classe dessa, certo? Faz uma classe desta e não precisas ter que criar novas classes em teus projetos. O que é que você faz? Pegas apenas essa classe,
lanças aqui e apenas instancias esta classe e chamas este método com o seu parâmetro para aqui especificar em que caminho ela está. No fundo, o que é que vai acontecer? Vai haver uma comunicação entre, não sei se você percebeu aqui, quando eu tentava explicar, percebam que a minha conexão está aqui. Conecta, aquela variável, conecta está aqui. Mas eu vou chamar essa variável aqui dentro. Para chamá-la, eu tenho que instanciar esta minha classe, ou esta minha capa. Dizer que eu quero usar o que está dentro desta capa model aqui neste controle, ok? Então, para isso, eu vou precisar, no entanto, ter que criar alguma coisa aqui. Verifica. Primeiro é que eu vou instanciar, ou de forma geral, o model as model, tá? Fica assim. Quer dizer que eu estou a pegar model que está a vir desta classe model. Então, aqui é onde eu terei tudo sobre a minha classe. Então, vamos perceber. Primeiro é que eu vou precisar criar alguma coisa aqui, ok? Eu vou precisar criar alguma coisa. Vamos passo a passo. Percebam, criar registro. Neste criar registro, eu vou precisar enviar um nome e idade. Se vocês perceberem aqui, eu tenho o campo nome e idade. Estes campos serão os que vão preencher aqui este procedimento. Nesse caso, será eu definir, instanciar, que eu agora vou usar. Eu aqui apenas defini, aqui eu estou a dizer que quero usar o que está dentro desta minha classe model. Chamo o model, que é este aqui, que eu instanciei aqui, ponto connection, tá? Vamos verificar isso. Model, ponto, veja o que aparece aí. As variáveis que nós temos aí, todas elas aparecem. Então, eu abro parênteses aqui, ele me pede o connection string. Connection string é aquele caminho onde eu preciso me conectar, tá? Se eu tiver o banco de dados, por exemplo, no C2 barra banco de dados, por exemplo, banco de dados, né? Esse é o caminho e o meu banco de dados é db.mdb, por exemplo, né? Então, eu só tenho que fazer isto. Em todos os teus projetos que tiveres, você só chama essa classe, já não precisas ter que fazer novamente este procedimento de conexão, tá? Então, é muito mais prático. Eu chamo a conexão aqui e começo a utilizar. Mas no nosso caso, nós estamos aqui a nos conectar aqui mesmo no local da pasta, na raiz onde se encontra esse documento, e temos aí um arquivo db.accdb. Depois agora a importância desta parte do controle é que é onde acontece a validação dos dados. Toda a validação dos dados acontece aqui nessa capa controller. Nesta capa controller vai acontecer toda a validação de dados que o usuário solicitar para, no entanto, verificar se pode submeter esses dados ou rejeitar. Então, no caso, temos aqui o nome. Verifico se o nome, essa variável nome, que são parâmetros que eu vou lançar lá no formulário, porque eu também depois vou ter que chamar este formulário, este modelo para lá, este controle. Até se calhar o que seria ideal aqui era justamente fazer uma conexão e penso que didaticamente eu não tenha começado muito bem. Percebam, vou apagar aqui. Isto pode ficar aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar como é que isso funciona. Public
submensagem. Verifica. Eu tenho uma mensagem aqui, MSG Box. Essa mensagem, olá, mundo. Eu tenho uma mensagem aqui, nesta classe, modelo. Eu preciso utilizar esta mensagem, modelo, aquela mensagem, certo? Então, será como? Eu vou utilizar, aqui eu já chamo logo, eu já declaro que eu vou utilizar o que está lá dentro. Então, aqui nessa uma sub normal, né? Por exemplo, chamar mensagem. Né? Aqui eu já seto aqui esse meu modelo, tá? Modelo, tá? Ele será um novo modelo, no caso, model, sim? E começo a utilizar. Modelo, ponto. Veja aqui, mensagem já aparece aqui. Mensagem não tem nenhum parâmetro, tá? Se tivesse um parâmetro, aí sim, poderíamos colocar. Então, vamos perceber alguma coisa. Aqui, nesta classe, eu não posso chamar diretamente aquela mensagem, porque sabemos que no módulo de classe isso não pode acontecer. Então, este módulo de classe é que vai comunicar-se a este formulário. Percebam, eu vou colocar isto dentro deste botão novo. Eu preciso, primeiro, instanciar public. Veja, eu agora não vou instanciar mais aqui o módulo, onde está a mensagem. Eu vou instanciar onde está o controller, ok? Ou seja, eu quero usar o controller. Controller. Tá? Aqui declarei esta variável e aqui eu começo a utilizar esta variável, dizer que ela é um novo controller, certo? E aqui eu simplesmente chamo o que está lá dentro do meu controller. Verifica, eu chamo o controller, ponto, veja a mensagem aí. Então, eu já chamo aqui a mensagem neste botão. Verifica, quando eu chamar olá mundo, lembra? Esta mensagem está onde? Essa mensagem está aqui, tá bom? Agora, imagine que eu quero que essa mensagem seja preenchida, tá? Seja preenchida aqui, por exemplo, nesse campo, com a informação deste campo. O que tiver aqui é o que vai na mensagem. Então, eu vou colocar esta mensagem com um parâmetro, por exemplo, texto, string, por exemplo, tá? Agora aqui eu não vou querer olá mundo, eu vou querer o texto que será digitado aí. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que aqui agora não pode vir vazio, tem que vir com o seu parâmetro, que é texto. Eu vou introduzir aqui o texto. Agora, ao chamar esta variável, é onde eu introduzo aqui texto, veja, texto é string. Eu só estou a passar a informação de uma camada a outra camada. Então, o texto que vir daqui, mas como virar o texto agora? O texto aqui, ao chamar este método, então eu aqui logo digo que ele virá do txt nome. O que tiver aí no txt nome que será a minha mensagem. Eu executo. Olá, mundo, como estão? Certo? Chamo isso. Veja o que aconteceu. Olá, mundo, como estão? Eu pego de novo. É um prazer conhecer você. Chamo, veja, é um prazer conhecer você. Então é assim que as camadas comunicam-se entre elas. Sempre que tiveres que chamar uma camada para outra, então você utiliza essa técnica. Primeiro é declarar a variável, onde tu dizes que
é essa classe que você vai utilizar e aqui dizer que eu já comecei a utilizar esta classe, certo? Aqui, ao ser utilizada esta classe, você apenas passa os parâmetros necessários que aquela função ou procedimento solicita, no caso. Então, era isso que eu queria esclarecer. Desculpe aí, no início se calhar fui um pouquinho mais bruto, mas eu espero que até aqui tenham percebido. Então, eu agora vou fazer um copy-paste, uma vez que já entenderam a lógica da coisa e tentar explicar a coisa assim do jeito mais claro, sem ter que perder muito tempo com a escrita do código aqui, tá? Então veja, este nosso conectar pode voltar aí, tanto faz o desconectar, tá? Você aqui cria os seus procedimentos normais, tá? Dois procedimentos normais, conforme poderias ter criado eles em outro projeto, certo? Em um módulo normal. Então, este é a sub que nós tínhamos. Agregamos mais uma sub que faz que desconecta-se ao banco, certo? Que permite a desconexão do banco. Agora, vamos pegar mais alguma coisa aqui. Então, vamos verificar aqui que nós precisamos de métodos que façam o quê? A inserção dos dados, a atualização do dado e deletar os dados. Nós precisamos também de um que vai fazer o quê? Listar os dados, certo? Então, pego tudo isso daqui até aqui. Vamos para lá, colamos aqui. Então, verifiquem. Aqui não temos algo muito sofisticado, algo muito difícil aqui, não temos nada difícil. Caso no seu projeto tiver mais campos, então você só deve separar isso com vírgula e ir colocando os campos e o seu tipo, tá? Colocando os campos e o seu tipo. E aqui também, ao inserir os dados, claramente você vai especificar também aqui os respectivos campos e as variáveis que você declarou aqui dentro deste procedimento, certo? Feito isso, você tem como executar isso, tá? Usando esta cláusula where, tá? Esta cláusula, essa query, ok? Esse script SQL para você executar esta instrução, ok? Executa esta instrução. Então, o mesmo sucede aqui com o atualizar. O atualizar, aí mudamos, em vez de insert, nós fazemos o update, tabela nome. Vou só mostrar aqui, se calhar, o banco de dados. O banco de dados muito simples, tá? Um banco de dados muito simples, tabela nome, tem apenas o campo nome e idade, somente isso. Então, é isso que eu faço aqui, tá? Venho na tabela nome, lanço para a tabela, ou seja, lanço para essa tabela nome no campo nome, não precisa confundir, é que a tabela chama-se nome e o campo também chama-se nome. É preciso que fique muito claro isso. Esse nome que está aqui é este que está aqui da variável que foi criada dentro deste procedimento, certo? Então aqui o mesmo sucede, aqui também deletar é a mesma coisa, apenas você passas um único parâmetro, deletar é o mais simples que existe, tá? O parâmetro que tu passas aí é o ID, tá? Este ID é que você referencia para excluir um dado registro lá no banco de dados. Agora, o listar eu tenho aqui uma variável opcional. Por que opcional? Porque pode ser que o usuário não queira colocar um critério, ok? E este critério será consultado, eu vou consultar a minha tabela, tá? E você aqui aprende também a fazer uma consulta multicritério, tá? Veja aqui que eu consulto, além do nome, consulto também, vou só lançar aqui este formulário. Veja que eu posso consultar 29, por exemplo, todos que têm 29 anos. Ricardo, tá?
Então, uma consulta muito, mas muito rápida e sem nenhum estresse aí, tá? Eu junto aqui, utilizo o e-comercial para juntar isto e faço uma consulta aqui muito mais clara, ok? Isso tudo eu já ensino no meu canal, muito fácil, ok? Aqui eu verifico se o total de registro que eu trago aí é maior ou igual, ou seja, é menor, na verdade. Se for menor ou igual a zero, no entanto, eu saio logo deste procedimento, certo? Saio e aqui eu já não continuo. Nesse caso, se for o contrário, já não preciso ter que validar, ele já vem automático aqui. O que é que ele vai fazer? Vai redefinir esta variável que é uma array, ok? Lembram? Está aqui, está criada aqui acima. Eu disse que aqui nós precisamos declarar as variáveis do tipo array, não como públicas, ok? E sim privadas. O que é que ela faz aqui? É definida, entanto, eu digo que a minha variável vai começar a contar a partir de 1 até o total de registro que eu tenho aí na minha record count, certo? E o número de colunas será igual a 1 até o total de colunas que eu tiver aí. No caso aqui é a mesma coisa de dizer 2, porque eu sei que tenho 3 colunas aí, do ID e a idade, perdão, ok? Então, nesse caso, eu pego o total de coluna, que são 3, eu vou de 1 a 3, e linha, vou de 1 ao total de linhas que eu tiver aí registrado, faço um for aqui, uma estrutura de repetição, onde eu introduzo nesta minha variável, na posição i, porque o i vai começar com 1, quer dizer que na primeira posição, na primeira coluna vai receber o ID, na segunda coluna vai receber o nome e a terceira coluna vai receber a idade. Vai fazer um rs.moveNext para passar para o próximo registro e aí vai. Feito isso, então esses registros já ficam armazenados lá nesta nossa variável, ok? Temos mais uma coisa muito que se calhar eu nunca mesmo ensinei isso e foi também um grande desafio. Eu nunca tinha trabalhado aqui com as properties, ok? É uma propriedade que no fundo retorna. Aqui temos o método get, let e o set, ok? No meu caso, eu como queria buscar dados, pegar os dados, no fundo, esta propriedade pega os dados. Eu não tinha como pegar os dados dessa classe para levá-lo fora da minha classe. Lembre que esta variável não pode ser declarada como pública. Uma vez que ela não pode ser declarada como pública, então também não será enxergada em outra camada, aqui que é o controle. Então, para isso, eu utilizei aqui o public property, utilizei o método get, para pegar os dados e enviar para essa array que eu coloquei aqui, e essa array será preenchida por todos os dados que tiverem no meu result, ok? O meu result vai enviar os dados para esta array e aí sim será possível levar estes dados para fora desta camada, ok? Desta capa, na verdade, ok? E esta capa vai comunicar-se a esta, tá? Então, acho que até aqui já não precisamos mais nada. Quer dizer que já temos todo o meu modelo de dados, tudo sobre dados, ok? Tudo sobre minha conexão, enfim, está mesmo aqui. Então, eu já sei que no meu modelo lá constam tudo sobre o que eu vou inserir, atualizar, salvar, enfim, já tenho tudo aqui. Então, só precisarei ter que instanciar isso para o meu controlador. Aqui, lembram? Do meu controlador. Então, aqui no meu controlador é onde eu vou fazer tudo isso. Então, para não perdermos também muito tempo, vamos começar aqui pelo
por esta sub que faz o registro de dados. Tá? É similar, no entanto, vou só apagar aqui este código daqui, tá? Mas este pode ficar aqui, pode permanecer. O importante é que já entenderam aqui a lógica, ok? Então vamos lá. Criar registro. Eu quero criar um novo registro. Mas para criar registro eu vou precisar de um nome e uma idade. Eu preciso instanciar esta minha classe. Logo, eu chamo essa classe primeiro para me conectar. Olha aqui, agora o conecta aparece aqui, que é o método que nós temos criado aqui dentro deste nosso modelo, tá? Que é este aqui, conecta. Lembra que o conecta tem um parâmetro, e esse parâmetro de tipo string. Esse parâmetro de tipo string é preenchido com estes dados daqui. Já em outros casos, caso queira, podes criar aqui um módulo normal e deixas uma constante e informes esse valor. Aquela constante é que você passa a usar aqui, tá? Muito simples. Então, aqui ele vai fazer essa conexão de dados, tá? Primeiro vamos fazer para o criar, para nós vermos o que é que vai suceder. Mas, no entanto, vamos terminar ainda aqui a explicação. Percebam, eu aqui faço uma verificação para ver se os dados estão corretos. Se forem vazios, eu pego o meu control, que está lá no formulário. Eu criei aqui um control, tá? Do tipo label e nomeei ele para MSG, como se fosse uma mensagem, tá bom? Então, este meu control, com o meu control MSG, eu vou introduzir nela na caption, ou propriedade de caption, no nome dela vou digitar este nome aqui. Digite corretamente os dados, porque os dados estão incorretos. No caso, eu vou pintar, vou deixar com a cor VB Red, com a cor vermelha. Else, aqui, caso contrário, significa que os meus dados estão corretos, porque eu aqui utilizo o all. Quer dizer que estes campos todos, no caso, são obrigatórios. Caso o usuário tenha preenchido corretamente os dados, eu renderizo estes dados para esta minha classe. No caso, utilizo um método que faz a inserção dos dados. Não sei se faço perceber. Aqui agora eu chamo o método que faz a inserção dos dados, que é o inserir, tá? O inserir está onde? Está aqui, tá? Chamo o inserir. O inserir pede dois parâmetros, que é o nome e a idade. Veja que nós já temos aqui o nome e a idade que o usuário irá informar. Se nós já verificarmos que está preenchido, ou seja, se já verificarmos que nenhum dos campos está vazio, quer dizer que todos eles estão preenchidos. Se tiverem preenchido, são esses dados que eu passo aqui nesses dois parâmetros. Após isso, eu quero deixar uma mensagem para o meu usuário. Então, eu novamente faço o mesmo aqui, só que aqui, o que é que eu faço? Em vez de eu utilizar aqui direito view.control, eu utilizo primeiro um bloco with, tá? Esse bloco é só com a minha view. Essa view é o meu formulário que está aqui, tá? Com a minha view, eu preciso dentro dela verificar control com este nome MSG, que tiver este nome. Eu quero colocar esse texto, tá? De sucesso, e eu vou pintar o texto com sucesso registrado, ok? Então, quero pintar aquilo com sucesso. E depois, eu vou também verificar o control que tiver o nome teste e idade. Eu quero apagá-lo, os dados que tiver aí na text box, tá? E também eu quero verificar o control com o nome testName, nome no caso, e apagar o que está lá, deixar o cursor naquele campo, ok? Então aqui, no fundo, o que eu fiz é como se eu quisesse utilizar aqui ponto control, tá?
e abro parênteses aqui, colocar o campo, mas eu já deixo isso dentro de um bloco e veja que aqui eu não preciso colocar novamente a view, tá? Mas entende-se que eu estou dentro desta view, quer dizer que o bloco começa aqui, termina aqui e temos dentro desse bloco 3 blocos, tá? São 3 blocos, um para o txt idade, outro para mensagem e outro para txt name ou nome, ok? Então é só isto. Aqui já podemos fazer a inserção de dados. Então vamos lá para o meu botão que faz a inserção dos dados. O botão que faz a inserção dos dados, no caso, nós vamos precisar ter que fazer o seguinte. Primeiro, como nós já declaramos aqui esta nossa variável, está dentro desse nosso próprio, no mesmo escopo, no caso nós só precisamos ter que definir ela. Controle, tá? Controle vai ser um novo controle. No fundo, é o mesmo que vai suceder. Sempre que tivermos que utilizar algo de uma outra camada, de uma outra capa, no caso nós sempre vamos ter que instanciar esta mesma para nós. Então, o que é que vai suceder aqui? Eu preciso inserir os dados. Então, se eu preciso inserir, já instanciei, eu só preciso controller, ponto, chamar o método que faz o registro dos dados. Só que aquele método tem aí os seus parâmetros. Quais são esses parâmetros? O nome. O nome está na txt nome. Lembra que aqui agora estamos no formulário. E tem mais outro parâmetro, txt idade. Então até aqui nós já temos tudo feito. Precisam também chamar um cal aqui para então ela funcionar corretamente, certo? Porque nós colocamos parâmetros aqui. Se não tivesse parâmetro, poderia até funcionar mesmo assim, sem colocarmos o cal. Agora, nós precisamos registrar, apresentar esses dados, só que nós ainda não temos um método que faz a listagem desse dado. Mas vamos testar ainda só a inserção dos dados para vermos se realmente, vou só fechar aqui a tabela, realmente os dados estão a ser enviados. Primeiro vamos testar se ele está a validar. Opa, variável não definida, ok. Esta variável não está definida, vamos definir ela aqui. Paramos primeiro aqui, desculpe, vamos parar aqui. Public, esta variável é da mensagem, no fundo, é string, pode ficar uma string mesmo sem problema, tá? Então, executamos, clicamos, verifica, digite corretamente os dados. É porque os dados não estão digitados corretamente. Verificam que nós não tivemos que fazer muito código para isso, certo? Esta validação está controlada e isso ajuda a termos um controle na manutenção do nosso código, reaproveitarmos o código para os próximos projetos. Isto ajuda e tanto para termos aí essa agilidade, ok? Então, vamos já registrar um novo dado. Ricardo Camisa, 29 anos de idade. Nome registrado com sucesso. Então, vamos para o banco de dados. Abrimos, está aqui. Está aqui. Talvez ainda acham que não está a funcionar. Vamos, Marco Abreu. E está, já foi. Abrimos, Marco Abreu está aqui. Então, ele faz a inserção dos dados normalmente. Veja aqui, só para a inserção já está feita. Agora vamos para criarmos aqui o método que faz a listagem dos dados. Primeiro vamos precisar de um que vai fazer a listagem dos dados, certo? Então voltamos aqui para o controle, vamos aqui para a listagem, ok?
Chamamos isto, vamos copiar e colamos aqui. Então agora vamos tentar explicar aqui este código. Listar registro. Quando pretendes passar um parâmetro opcional que o usuário, ou seja, aqui o parâmetro não é obrigatório, o usuário não precisa preenchê-lo, então deixas sempre com estas iniciais optional by val, o tipo da o nome da variável e o tipo desta variável, ok? Depois disso, o que você vai fazer é o seguinte, é novamente instanciar, só que aqui verifica que a comunicação desta aqui, do control, é sempre com model, ok? Então, novamente nós aqui vamos setar o model e começamos a utilizar este model. Fizemos a conexão novamente, conforme fizemos aqui, tá? Abrimos a conexão e a coisa que estamos aqui a esquecer, se calhar também, é passarmos aqui o outro, aqui por final, no final, tá? Chamamos aqui o desconecta, tá? Para ele desconectar-se ao banco de dados, tá? E aqui também vamos precisar disto. Então ele conectou-se, precisa desconectar-se ao banco de dados. Então este é o método que vai fazer a listagem dos dados. O que é que ela vai precisar? Precisa apenas de um parâmetro. Esse parâmetro não é obrigatório. No entanto, após conectar-me, eu vou chamar o método que faz a listagem de dados, tá? Esse método que faz a listagem de dados está onde? Está aqui no nosso model, tá? É este método aqui, listar. Então, o listar é que faz tudo isso e lança esses dados para a nossa variável result. Ok? Feito isso, eu pego a minha view, a minha list box, e aí eu digo que eu preciso informar apenas os campos, né? Aqui quantos registros ou quantos campos tem. Eu aqui até, se eu quisesse, né? Se eu quisesse, poderia utilizar o RS, mas não tem problema. Sabendo o número de campos que você tem, então podes já aqui fazer o quê? Pegar o número, né? Passar aqui para a list box. Aqui apenas estamos a configurar a list box, dizer que tem 3 colunas. No entanto, a minha lista vai receber tudo que virá da model. Aqui é onde precisam atentar-se, é uma sacada muito forte, é um conhecimento que acho que vai também me ajudar muito. Explorei um pouco isso e acho que isso vai também ajudar-vos bastante. Para ser sincero, eu aprendi isso enquanto estava a preparar esta matéria mesmo para vocês. Ok? Então eu utilizo um model, tá? Lembrem, o model é mesmo este que eu estou sempre a utilizar. Eu não utilizo o cal aqui por quê? Porque esta minha variável não traz aqui consigo um parâmetro, certo? Então eu chamo direito esta e lembre que esta é uma propriedade. Eu chamo apenas uma propriedade que dentro dela no fundo tem aí uma array. Essa array é que vem preencher a minha lista de dados, certo? Então vamos fazer o seguinte. Após registrarmos o nome, tá? Nós vamos precisar aqui chamar controller.listar dados. E o listar dados, ele vai precisar de um parâmetro que é opcional no caso. Nós poderíamos colocar ou não, mas no nosso caso temos aí a txt pesquisa. Acho que é critério, coloquei txt critério. Então a txt critério é a nossa text box que vai fazer o quê? Vai inserir um dado aqui como critério. Executamos isso, primeiro salvamos, executamos e João Manuel, 24 anos de idade. Eu insiro esses dados, veja que o João Manuel já aparece aqui, vou inserir um novo
Abel Neto. Quando tento inserir, digite corretamente os dados e ele não me deixa passar. Então aqui eu coloco a idade, ele já insere o Abel Neto, ok? Então é muito prático isso. Então vamos lá. Já conseguimos listar os dados, agora vamos precisar editar os dados. Nesse caso, nós vamos precisar do procedimento que faz a edição. No caso, eu chamei de atualizar registro. Eu até posso chamá-lo de editar, sem problema, para ser mais curto, se calhar. Editar registro. Então, este editar registro faz o quê? Novamente ele instancia esta nossa classe, começa a utilizar a conexão a partir desta string, ok? Verifica, porque no fundo o editar ele verifica simplesmente o que temos nas nossas text box, o mesmo que acontece com a validação para a inserção dos dados, tá? É o mesmo que sucede aqui. Então, no fundo, aqui nós vamos precisar é mesmo fazer o quê? Ter que verificar os dados. Aqui está escrito atualizar, então vamos lá aí no modelo para alterarmos, deixar também. Vamos uniformizar isso, se calhar. O atualizar, aqui vamos deixar editar. Tá? Fica assim. Editar. Então eu chamo esta conexão, verifico se os dados estão preenchidos corretamente. Caso estejam preenchidos corretamente, então eu chamo este método que faz a edição dos dados, que é qual? Esta que nós temos aqui. Justamente esta, tá? Esta aqui é que faz a edição dos dados, ela faz um update, tá? É essa que ele chama. Apenas eu tenho de passar os campos, o valor do ID, nome e idade. Só que agora, o que vamos precisar antes mesmo de editarmos é o duplo clique daqui, né? O duplo clique desta nossa list box tem que nos resultar alguns dados. Vou só criar aqui uma variável pública, ID. Precisam lembrar que os tipos devem ser os mesmos. Eu estava a utilizar o ID com o tipo intes. Então aqui eu vou pegar, primeiro, eu vou pegar o ID, no caso, vai ser igual a listbox 1 ponto column. Aqui na coluna, o parâmetro da coluna, no caso, coluna 0, eu quero na coluna 0, e a linha eu vou querer listbox 1.listindex, que é a linha que eu estou selecionando, tá? É só isso para pegar o ID. Então vou copiar isso. Aqui eu vou precisar preencher a minha txt nome e aqui txt idade. Os campos nome e idade. Aqui vai ser a coluna 1, aqui a coluna 2. Txt nome é esse aqui, txt idade é este aqui, certo? Então, entramos aqui, o duplo clique deve preencher estes valores com essa informação, certo? Então, vamos testar, por exemplo, Gabriel, Manuel. Os dados não são o mesmo. Isso também podes fazer essa validação a partir de lá mesmo, podes fazer essa validação, tá? Eu lancei dados errados, né? No caso, os dados
Manuel Antônio. Ok, Manuel Antônio. Quando eu dou duplo clique, por exemplo, no Ricardo, né? Eu quero atualizar esse dado, tá? Então, é isso que vai acontecer. Agora, eu quero que ao clicar aqui em editar, me atualize esses registros, certo? Então, é isto que vamos fazer agora, já. Antes de mais nada, quando inicializarmos o formulário, ele deve trazer os registros que já estão lá na base de dados. Então, aqui no evento initialize do formulário, nós já vamos lançar todos ou seja, vamos lançar os nossos dados através desse nosso procedimento. Mas antes, aqui mesmo, nós precisamos fazer o quê? Precisamos ter que enviar, ou seja, definir, setar, né, o controle, porque nós estamos a utilizar o controle como um novo controle, no caso. Controle. Agora sim. Agora testamos. Quando inicializamos o formulário, ele já traz tudo aí. Verifica que nós não precisamos ter que fazer mais uma consulta, tá? Então, ele automaticamente já faz isso e nós já pegamos os dados a partir da nossa vista, tá? Duplo clique, ele vai alterando e colocar os registros de forma correta. Veja que aqui não precisamos até necessariamente termos um campo ID, mas se quiseres, em vez de enviar para aquela variável, podes deixar naquela text box, certo? Então, é isso. Só que nós também queremos pesquisar os dados para filtrar, no caso. Pode-se dar o caso que nós temos vários dados, então nós precisamos filtrar. Nesse caso, nós vamos precisar deste mesmo código aqui, tá? E agora, nós colocamos dentro do nosso botão, ou da nossa text box, critério. Então, chamamos isso, verifica, Ricardo, ele já traz. 29, temos 3 indivíduos com esse nome. Aida, está aí. Ele faz uma busca exatamente conforme está no banco de dados, ok? Então é isso. Agora vamos ver a questão do editar, o botão editar, ok? Então, o botão editar faz o quê? Aqui, novamente, ele vai instanciar, isso não precisa esquecer-se, tá? É só isso, é o código mesmo, no fundo. Agora aqui, você simplesmente chamas o model, o controller, porque o controller é a capa que nós estamos a trabalhar com ela. Veja aqui que nós temos o método editar, que pede aí um parâmetro ID, então nós temos esse valor na nossa variável ID, temos esse valor na nossa text box nome, temos esse valor na nossa text box idade, e aqui fechamos, certo? Aqui damos um save, verifiquem, eu vou alterar, por exemplo, aqui este marco para Marcos, por exemplo. Editar. Só que ele editou e não veio alterar aqui os dados. Então, após a edição, nós queremos listar novamente esses dados, tá? Queremos listar novamente os dados. Chamamos esse método que faz a listagem. Adalberto, por exemplo, 5 anos. Lançou o Adalberto, certo? Mas agora eu quero editar este nome, Adalberto Camisa, por exemplo. Editar. Tá aí. Editou e já colocou. Vejam a praticidade, né? Você pode utilizar e reutilizar isso em seus projetos, tá? Eu penso que assim você tem um código mais controlado, certo?
Você não tem vários módulos de classe, ou não tem várias classes ou módulos aqui que te criam confusão e você não consegue encontrar uma ordem dos teus dados, certo? Então vamos lá. Para concluirmos, nós temos aqui o método que faz a deleção ou apaga os registros do nosso banco de dados. Então aqui, este que não menos importante, que o mais fácil até, verdade, o mais simples de todo. Então é o deletar. Nós vamos chamar o deletar e passar um parâmetro nele que é do tipo integer, ok? E aqui o mesmo também sucede com ele. Ele conecta-se, conecta-se ao banco e faz essa verificação. Pergunta se o usuário de facto quer mesmo apagar aquele registro ou não. Caso queira apagar este registro, então, se ele dizer no VB yes, veja aqui, se ele dizer yes, então ele entra para aqui. Logo, chama aquele método ou aquele procedimento que faz a deleção do dado que está aqui. Delete, que está dentro do nosso model, ok? Está dentro do nosso model. O que é que ele faz? Ele faz isso. Vai lá, delete from, nome, tá? Vai deletar na tabela nome o que tiver ID igual a este ID que está a vir aqui neste parâmetro, lembre? Este ID que está nesse parâmetro é o mesmo que está a ser preenchido aqui, tá? Este valor que ele está a receber aqui. Então, ele já se alimenta com este ID, é aquele ID que ele passa aí para apagar o registro. Feito isso, ele vai pegar o control que nós colocamos aí, que eu já mostrei, com o nome MSG, coloca aí o caption, registro deletado com sucesso, e coloca a cor azul. E eu poderia ter colocado green, né? Sem problema. Vou só alterar tudo que tiver blue para green. Yeah. Então é isto. Tudo fixe aí, pessoal. Tudo fixe. Então vamos lá para o botão que faz a exclusão do dado, tá? Então aqui no botão excluir é o mesmo que nós vamos fazer. Ele depois de excluir, eu vou só copiar aqui tudo o que acontece no editar. Eu vou colar aqui, mas lembra que nós não queremos editar, nós queremos fazer o quê? Excluir. Veja aí, aparece, sim, o deletar. O deletar ele pede apenas um único parâmetro, que é o ID, e apagamos aquilo tudo e deixamos apenas o ID. Tá. Veja a viagem que está a fazer esse ID. ID vem primeiro para este deletar que está no controller. Depois que chega aqui no controller, é enviado para o deletar, que está lá no model, e o model finalmente é este que vai fazer a exclusão deste registro lá no banco de dados, ok? Então vamos executar isso, salvamos e executamos. Verifique, eu quero apagar, por exemplo, este nome, este registro número 9. Excluir. Tem certeza que deseja deletar este registro? Não. Ação cancelada. Não apagou. Quando eu dou de novo, ele pergunta e diz: tem a certeza que deseja? Eu digo sim. Apagou. Registro deletado com sucesso. Mas parece que ele não atualizou aqui a minha tabela. A menos que... Vamos só verificar aqui. Não, ele não apagou. Não está a apagar. Vamos lá ver se o atualizar está mesmo realmente a passar aqui. Listar dados. Ele deveria listar. Mas o deletar, o que é que acontece aqui? No deletar,
Desculpe-me que eu preciso fazer uma verificação aqui. Que no botão deletar é preciso, é essencial que eu saiba se existe um registro, tá? Um registro selecionado. Então eu vou utilizar aqui uma condição, sabe? Listbox, vou utilizar listbox 1.selected, ele tem um parâmetro aqui. Este parâmetro eu vou passar mesmo a minha listbox, tá? Listbox 1.listindex. Onde eu estou, se tiver selecionado, quer dizer que se tiver true, ele entra para esta and if. Entra para cá, para este bloco. Mas percebam que o ID em nenhum momento nós preenchemos, tá? Como já temos aqui este código que faz o preenchimento do ID, é só copiar aqui e colar. Veja, aqui novamente preenchemos o ID, tá? Com o que está na nossa coluna, 0, tá? E depois de preenchido é quando ele faz a deleção, ok? Então, assim sendo, penso que assim já irá funcionar perfeitamente essa nossa deleção. Agora vamos deletar o registro número 9. Tem certeza sim o registro se foi? Trago-me aqui a mensagem. Abel Neto, sai. Saiu. Este Ricardo Suzinho, sai. Saiu. Agora vamos editar aqui, por exemplo. Opa. Vamos editar, né? No caso, vamos editar. Digite corretamente os dados. Calma. Aqui o editar. Editar. Não. Atualizado com sucesso. Sim. Aqui ele tem que ter o red aqui. A fonte, né? Tem que estar vermelho, caso o usuário não tenha digitado corretamente os dados, tá? Então veja, se eu clico em editar, ele diz digite corretamente os dados, tá? E agora, o editar também, ele precisa ter um ID, tá? Ele precisa ter um ID, no caso, vamos para cá, para o controller, aqui, sim, o ID. Em vez de nós apenas verificar o nome, vamos também verificar o ID, tá? Então vai ser ou o ID igual vazio, ou o nome igual vazio, ou idade igual vazio, então vai entrar para cá, tá? Ou vamos fazer uma mensagem, vamos fazer uma mensagem específica para isto. Para ele, para o caso de ID vazio. Vou deixar aqui. If ID igual a vazio, then. Então vai pegar aqui este bloco todo daqui. And if. Aqui no final exit sub para sair do procedimento, não realizar mais nada. Então aqui vamos dizer ao usuário, precisa selecionar um registro na tabela, certo? Isso assim vai permitir. Veja aqui, onde é que eu estou a fazer a validação dos dados? Eu estou a fazer a validação aqui no controller, certo? Eu estou a fazer a validação no controller. Então é onde eu vou fazer essa toda a validação, ok? Pronto. Depois disso, avançamos. Vamos lá. Com o formulário aberto, se eu clicar, ele diz digite corretamente os dados, somente isso. Mas a ideia era que ele
verificar se o campo ID... Ah, sim. O campo ID tá não só vazio, tá? Não é aqui, perdão. Aqui. Opa, desculpem, é que eu estava com 2 arquivos abertos aqui. Onde é que eu fiz a validação do campo ID? Meu Deus. Então, olhamos para cá. Onde é que fiz a validação? Ah, sim, é aqui. Editar, perfeito. Então, eu não verifico apenas o ID se estiver vazio. Eu vou verificar se o ID for igual, for, por exemplo, menor que 1. Só isto. Ou o ID menor que 1. Então aqui já consigo facilmente fazer essa verificação. Opa, tipo incompatível. 0. Certo. Bom, acho que é essa validação que eu criei aqui, tá? Essa validação que eu criei justamente agora. Vamos ver o que é que passa. Está sempre a verificar o tipo. Acho que são tipos diferentes. Inter. Registro. É do tipo inter, ok? Vamos ver aqui inter expós, mas o que é que sabe passar? Se for menor que 0, por exemplo, menor ou igual, vamos deixar assim, menor ou igual a 0, vamos só verificar novamente, lançamos, ok, agora sim, era para dizer menor ou igual a 0, portanto, ele verifica que precisa selecionar um registro na tabela, ok, então eu venho, seleciono. Após a seleção, eu vou dizer, não, Ricardo já tem 30 anos, vamos supor. Editar. Então, ele já faz a edição. Nome atualizado com sucesso. Onde está Ricardo, está aqui com 30 anos. Então, pessoal, é isto. Espero que tenham gostado. Deixa aí o seu like, partilha este vídeo com mais gente e inscreva-se no canal. Estamos juntos, minha gente. Muito obrigado. Yeah?